Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar a você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta ocasião, nós vamos prosseguir com esta preciosa série de exposições bíblicas na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje faremos a meditação do capítulo 6 e leremos a seção que começa do verso 1 até o verso 11. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta em suas mãos, que você possa estar atento àquilo que o texto nos diz. A palavra de Deus diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas a coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar a causa entre irmãos ou uma causa entre irmãos? Ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração através da sua boa palavra. Meus queridos, na mensagem anterior, nós vimos a conclusão do assunto no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ele trata de um problema de imoralidade que havia na igreja. E o problema, na verdade, era duplo. Primeiro, havia um membro da igreja que estava dividindo a esposa do seu pai com ele. Ele vivia com sua madrasta. E o segundo problema, de acordo com o apóstolo Paulo, ainda pior do que o primeiro, era a omissão da liderança que simplesmente não tomou nenhuma ação contra esse grave problema. Paulo, então, mesmo à distância, como apóstolo de Cristo, como fundador da igreja, o plantador e pai espiritual, ele havia, mesmo à distância, por meio desta carta, sentenciado aquele membro faltoso a que ele fosse expulso da comunhão da igreja. Paulo já havia julgado aquele irmão e declarado qual deveria ser a medida a ser tomada. E para justificar essa decisão, o apóstolo Paulo então entrega alguns princípios, dos quais a igreja deveria atentamente observar. E esta foi a nossa última ministração desta série. Veja só quais princípios foram esses. Primeiro, Paulo ele vai dizer que o pecado ele é como um fermento. E se você deixar um pouco de fermento, certamente ele irá contaminar toda a massa. Claro que Paulo estava se referindo à igreja e à presença do pecado nela. Então, é necessário que a igreja tome uma ação rápida para não permitir resquícios do pecado presentes nela. O segundo princípio é que a vida cristã é comparada como a Páscoa. Nós fizemos na última mensagem essa analogia entre a festa da Páscoa e a vida da igreja,
e nós falamos a respeito de Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Nós vimos também como terceiro princípio que há momentos em que se faz necessário uma separação. É necessário que, em alguns casos, a igreja venha a se separar daqueles membros impenitentes, faltosos, obstinados em seus pecados. Por fim, nós vimos também em quarto princípio o dever de nós julgarmos os que são de dentro. Paulo ele vai dizer que nós não temos como julgar aqueles que são de fora. Do contrário, nós teríamos de sair do mundo. Mas devemos focar em tratar as questões de dentro da igreja. Nós somos chamados a julgar quando essas pessoas caem em pecado e quando são impenitentes, se recusam a arrepender dos seus pecados e abandoná-los, é necessário removê-los da comunhão da igreja. E é exatamente dessa maneira que Paulo ele termina então o capítulo 5. Aqui no capítulo 6, Paulo ele vai tratar de um outro problema, um caso de ordem moral. Estava acontecendo na igreja de Corinto. Mais especificamente, um irmão que estava processando o outro no tribunal da cidade por alguma questão material que não é explicada aqui no texto. Paulo, então, ele desenvolve o princípio em que ele já havia aplicado no final do capítulo 5. Se você observar atentamente aí na sua Bíblia, no capítulo 5, verso 12, Paulo vai dizer assim: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão de dentro ou os que estão dentro? Paulo já havia estabelecido esse princípio de que a igreja ela deve julgar os de dentro. E isso é o que ela deveria ter feito, a igreja de Corinto deveria ter feito. Mas eles não fizeram. E agora, no capítulo 6, você vai encontrar aí um irmão que está levando para fora dos limites da igreja uma questão que a igreja deveria ter resolvido internamente. Ou seja, em vez de julgar os que estavam dentro, a igreja ela renuncia ao seu direito, se tornando omissa. E o resultado disso é que um irmão, para ver os seus direitos estabelecidos, ele é obrigado a ir às barras de um tribunal mundano para ser ressarcido do prejuízo, qualquer que tenha sido ele. Existem algumas verdades que precisam ser destacadas na exposição desse texto. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui a realidade das demandas interpessoais que estão presentes dentro da igreja. Isso é interessante observar, né? Porque o apóstolo Paulo ele diz aí no capítulo 6, versículo 1, se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-los aos santos? O que Paulo ele nos dá a entender aqui é que as contendas, de fato, elas existem. Isto é um fato. E é um grande fato, porque os crentes, eles não são perfeitos. Os crentes são seres humanos, são pecadores, e juntos formam uma comunidade de pessoas que ainda não estão prontas, não estão acabadas. Nós estamos inseridos em um processo em que Deus está nos transformando de gente complicada, gente torta, doente existencialmente, em gente santa, gente separada. Nós decepcionamos as pessoas, mas a verdade é que nós também somos decepcionados. Isso é um fato. Nós tanto nos decepcionamos, quanto também decepcionamos as pessoas. Nós machucamos as pessoas e elas nos machucam. Existem tensões, contendas, e isso sempre existiu desde o princípio. Desde quando o pecado entrou na raça humana, essas coisas sempre existiram e estão presentes dentro da própria igreja. Veja que a Bíblia, ela nunca nos escondeu o fato de existirem isso até mesmo dentro do próprio lar. Nós podemos nos recordar aqui de Caim e Abel, Esaú e Jacó, Absalão e Aminon, Sara e Agar. E existe hoje entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãs. Isto é um fato. Há contendas entre nações, nações entram em guerras, em conflitos, e certamente
existem também tensões e contendas dentro da própria igreja. A Bíblia, inclusive, chega a registrar alguns exemplos de tensões. Na igreja de Filipos, por exemplo, existiam duas mulheres, Evódia e Síntique, e elas não pensavam de maneira concordante no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 2. Os próprios líderes da igreja, Paulo e Barnabé, em um dado momento a caminhada missionária deles ficou impossibilitada. Tiveram um desacordo e precisaram então se separar, porque os dois já não podiam mais caminhar juntos. Atos 15, 36 a 40. Na verdade, queridos, parafraseando o texto bíblico, onde existirem 2 ou 3 seres humanos, ali haverá divergência entre eles. A situação em Corinto era tão grave, que além das contendas dentro da igreja, eles estavam arrastando os próprios irmãos para os tribunais do mundo, para julgar suas causas internas e domésticas de maneira secular. Esta é a realidade que Paulo constata na igreja. Uma triste realidade, porém um fato inegável. Uma segunda verdade que precisamos destacar aqui são as consequências das contendas na igreja. Veja que, em primeiro lugar, existem crentes que estavam dando um péssimo testemunho aos perdidos. A pergunta que o apóstolo Paulo faz no versículo 1, ele diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-los aos santos? Esta é a primeira consequência que Paulo está abordando aqui. A questão do péssimo testemunho aos perdidos. Quando Paulo trata aqui da questão de ímpios e santos, Paulo ele não está se referindo aqui ao caráter dos juízes desse mundo. As palavras ímpios e santos aqui não denotam propriamente o caráter dos juízes. O que Paulo está falando aqui em ímpios e santos é com relação a crentes e não crentes, salvos e não salvos. Não é que Paulo esteja colocando em dúvida a idoneidade moral dos tribunais do mundo e nem o caráter dos seus juízes, mas é o fato da igreja levar seus assuntos domésticos para fora dos seus portões para serem resolvidos no mundo. E isso é um péssimo testemunho. Levar os problemas internos da igreja para os tribunais de fora da igreja, isso enfraquece o testemunho do evangelho. Veja que você poderia muito bem ouvir da boca de certos juízes, né? Vocês não são membros daquela igreja evangélica, aquela igreja que prega o amor, o perdão e a misericórdia, de que o evangelho transforma a vida das pessoas, e agora vocês estão brigando e resolvendo essas questões aqui no meu tribunal? Imagine você ouvir isso da boca de um juiz ímpio, um juiz descrente. Então, para o apóstolo Paulo, o lugar de tratar dos assuntos domésticos é em casa. É como se diz o antigo ditado, né? Roupa suja a gente se lava em casa. No versículo 6, Paulo ele pergunta: mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Outra consequência de haver contendas na igreja, os crentes eles levavam seus problemas internos e seus relacionamentos machucados para serem resolvidos fora da igreja, e isso era um sinal claro de que estavam fracassando em viver a sua posição em Cristo. E que posição é essa? A igreja ela não estava entendendo a posição que ela ocupava aos olhos de Deus. Veja que o apóstolo Paulo pergunta, versos 2 e 3. Ele diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. O que Paulo está dizendo é que a igreja ela vai julgar o mundo no dia do juízo final. É a igreja quem julga as coisas dessa vida. E ela julgará inclusive os anjos, ou seja, as coisas do mundo espiritual. A igreja vai estar numa posição de juíza e não de ré.
A noiva do Cordeiro estará sentada no trono, junto ao noivo, junto ao Cordeiro, e juntos julgarão esse mundo, julgarão os anjos caídos. Quando a igreja de Corinto ela se colocou numa posição de ré para ser julgada pelo próprio mundo ou pelos tribunais desse mundo, ela acabou invertendo os seus papéis. A igreja ela não estava entendendo que ela havia sido colocada por Deus nesse mundo em uma posição para que pudesse julgar o mundo e para julgar os anjos caídos. A igreja de Corinto ela não estava tomando posse dessa alta posição que ocupava em Cristo. E uma terceira consequência de haver contendas na igreja, a igreja, ao levar suas contendas para os tribunais do mundo, acabava cometendo vários erros. Veja só, vamos analisar alguns aspectos. Primeiro, essa atitude envergonhava a igreja. Versículo 5, o apóstolo diz: digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? A atitude da igreja destruiu o seu testemunho. Quando a igreja, além de criar os problemas das contendas, ainda o levava para fora dos seus portões, expondo seus escândalos, feridas, sua nudez diante dos tribunais desse mundo, isso trazia vergonha sobre ela mesma. Paulo ele diz que isso era uma vergonha para a igreja e que roubava a sua autoridade espiritual. Essa atitude arranhava a maior evidência do cristianismo, o amor. Uma igreja despida diante do mundo perde completamente sua autoridade para pregar o evangelho. Como nós podemos anunciar o evangelho transformador e libertador do Senhor Jesus Cristo se nós não damos evidências de que fomos também impactados por esse poder, por esse evangelho? Nós perdemos completamente o poder para dizer ao mundo que o evangelho transforma. Quando uma igreja, além de não resolver os seus próprios problemas, ainda os leva para os tribunais do mundo, ela acaba envergonhando o evangelho e se torna uma vergonha para o evangelho. Outro problema sério se constitui uma profunda falta de sabedoria levar os problemas domésticos da igreja para os tribunais de incrédulos. No versículo 6, o apóstolo Paulo lhe argumenta: mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Será se não há ninguém que seja suficientemente sábio no meio dessa igreja? Será se não existe um conselheiro na igreja capaz de contornar e conciliar essa situação? Será se não há um aconselhamento pastoral dentro desta igreja capaz de reverter essa situação? Agora, atacar um irmão, isso seria o mesmo que atacar a si próprio. Quando se é membro de um mesmo corpo, quando você decide atacar um irmão, é como se estivesse atacando a si mesmo. É como se a minha mão empunhasse uma arma e desse um tiro no próprio pé. Quando um irmão leva o outro perante o tribunal dos incrédulos, ele está destruindo a si mesmo. E isso é um ato suicida do ponto de vista da comunhão cristã, do corpo de Cristo. Outro problema sério é uma completa derrota para a vida da igreja levar suas contendas para o mundo. Veja que o versículo 7, Paulo ele sentencia, né? Ele diz assim: o fato de haver litígios entre vocês, isso já significa uma completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Ir a juízo contra um irmão, isso é incorrer numa completa derrota, seja qual for o resultado do processo legal. Você pode obter a vitória num veredito, mas isso significa muito pouco, porque a verdade é que você já perdeu a causa. Quando um cristão ele abre um processo contra outro, mesmo que ele ganhe a sua causa diante de um juiz, diante de um tribunal humano, do ponto de vista espiritual, ele já perdeu. Porque o dano é praticado ao corpo de Cristo e não aos estranhos. O que Paulo está dizendo aqui é que quando surge um problema e ele não é resolvido à luz da palavra, isso é uma completa derrota para toda a igreja. Um quarto e último problema que nós podemos perceber é que é uma grande injustiça o criar contendas e provocar danos para depois levá-los para serem julgados em tribunais do mundo. Versículo 8, Paulo é enfático em dizer:
Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra seus próprios irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é que existia uma prática injusta, pecaminosa e danosa entre os crentes daquela igreja. Ali não prevalecia a verdade, a justiça, o amor, nem muito menos o perdão. E é por isso que Paulo lhe diz que, além de provocar o dano, eles ainda levavam esse dano e injustiça para fora dos portões da igreja. Os crentes de Corinto estavam ferindo uns aos outros, quebrando esses laços de comunhão e levando toda a sua contenda para fora da igreja. Agora Paulo vai nos apontar também algumas soluções importantes para o problema das contendas na igreja. E a primeira solução apontada por Paulo é exatamente evitar os danos e as contendas dentro da igreja. Paulo ele adverte no versículo 7, parte A. Ele diz: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, nós não podemos ficar criando esse espaço dentro da igreja. Ter essa imaturidade espiritual dentro da igreja, a ponto de viver brigando uns com os outros, ficar batendo cabeça, abrindo feridas, machucando uns aos outros. A postura de uma vida cristã madura é ao contrário, é evitar contendas a qualquer custo. A segunda solução apontada por Paulo é que, caso surjam essas contendas dentro da igreja, caso seja inevitável viver essas contendas, esses conflitos dentro da igreja, elas devem ser tratadas internamente e não levadas para tribunais fora da igreja. Veja só, versículo 1 e versículo 4. Primeiro verso 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa a ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Verso 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Paulo é muito claro em afirmar que quando surgem contendas, conflitos, é preciso que a igreja esteja madura e alinhada para se resolver essas questões internamente. E a terceira solução que Paulo aponta para nós é buscar dentro da igreja essa solução por meio de um sábio aconselhamento. Olha só que interessante, versos 5 e 6. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês irmãos suficientemente sábios para julgar uma causa entre vocês? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro, e isso diante de descrentes. Paulo ele diz que caso surja um problema, ele deve ser resolvido internamente, tendo a possibilidade de uma ajuda, um auxílio de algum irmão sábio, alguém que seja suficientemente maduro e capaz de auxiliar na conciliação e na resolução desses problemas. Por fim, a quarta solução é estar pronto e disposto a sofrer o dano. É o que diz aí o verso 7. E essa proposta do apóstolo Paulo, ela não está focada no direito, na justiça, mas sim no exercício do perdão e da misericórdia. Paulo ele diz que sofrer o dano é melhor do que ganhar uma causa e envergonhar o nome do Evangelho. E o ponto é que Paulo está assinalando aqui é que ir a juízo com o irmão já é incorrer numa completa derrota, seja qual for o resultado do processo legal. Obter a vitória no veredito pouco significa. Já se perdeu a causa quando um cristão abre um processo contra outro irmão. Diz aí o apóstolo Paulo, veja só no verso 7, ele diz: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? E nós não gostamos, desta proposta de Paulo. Definitivamente que não. Os coríntios não estavam prontos para sofrer a injustiça, mas eles estavam ativamente fazendo a injustiça uns para com os outros. Assim, eles estavam cometendo duplo pecado.
Um pecado contra os padrões éticos e um pecado contra o amor fraternal. O alerta de Paulo aqui para nós é esse: cuidado com seus direitos. Você conhece aquele tipo de gente que fala assim: é melhor passar por cima do meu cadáver do que por cima dos meus direitos. Ou talvez assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair de uma. Existem pessoas assim, que veneram seus direitos, que nada deve sobrepor aos seus direitos. Existem pessoas que são capazes de construir um altar aos seus direitos, se curvar diante deles, defender com todas as suas unhas e dentes os seus direitos. Os seus direitos estão acima de qualquer coisa, inclusive acima do amor, do perdão, da misericórdia. Quase que um Deus, para não dizer, que é um Deus, uma idolatria aos seus direitos. Paulo diz que nós não devemos brigar pelos nossos direitos. O próprio Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, ele mesmo recomendou sofrer o dano. Ou seja, a nossa atitude é sempre de dar a outra face, de andar uma segunda milha, de dar também a capa, Mateus 5, 38 a 42. Viver bem com as pessoas quando elas nos tratam bem, isso não significa muita coisa, não é verdade? Mas o que Deus espera de nós? Senão uma reação extraordinária. Lembra quando Abraão agiu assim? Quando ele precisou resolver uma contenda entre os seus pastores e os pastores de Ló, seu sobrinho, Abraão se dispôs a sofrer o dano. Ele, como grande líder daquela caravana, ele permitiu a Ló escolher com primazia. Lembra-se da postura de Davi quando ele foi perseguido por Saul? Davi chegou a ter algumas oportunidades de ter a vida de Saul em suas mãos, mas ele não revidou. Ele não buscou com vingança. Nós precisamos entender, queridos, que é melhor perder dinheiro do que perder um irmão e o testemunho cristão. Eu quero repetir essa frase. É melhor perder dinheiro do que perder um irmão e o testemunho cristão. A única pessoa que ganha no meio de um litígio entre o povo de Deus é Satanás e mais ninguém. E em quarto e último lugar, as contendas dentro da igreja, elas devem levar a igreja a uma autoavaliação. Paulo ele mostra à igreja de Corinto que o fato de existir contendas entre os crentes deve nos levar a uma autoavaliação. Vejamos a orientação que Paulo faz do verso 9 ao verso 11. Ele diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Então não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros. Nenhum destes herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Veja o que Paulo está dizendo. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A igreja, ela precisava ter claras convicções quanto ao futuro. E Paulo é muito objetivo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Veja que a igreja ela estava fazendo a injustiça e o dano, conforme o versículo 8. E Paulo diz que o indivíduo que pratica a injustiça de maneira constante, ele precisa realmente verificar se ele de fato é salvo. Paulo ele diz à igreja: olha, vocês precisam fazer um diagnóstico na vida de vocês. Examinem, avaliem a vida de vocês. Porque se vocês estão vivendo na prática desses pecados, certamente vocês não herdarão o reino de Deus. Enquanto isso, a igreja precisava também se assegurar de forma convincente quanto ao passado dela. Paulo ele escreve no verso 11: assim foram alguns de vocês. Diante de conflitos onde um irmão tenha falhado contra outro, diante de contendas existentes na igreja, o que cada membro da igreja precisava fazer? Primeiramente, olhar para trás, ver quem eles foram um dia, de onde foi que o Senhor Jesus Cristo os resgatou,
os santificou, os lavou, os justificou, para que hoje eles pudessem ter a mente de Cristo, uma nova criatura, uma nova vida. Então, a sua decisão de levar essa contenda adiante, ou estar disposto a sofrer o prejuízo, o dano, deve sempre se basear nesta autoavaliação de quem um dia você foi, de onde foi que o Senhor Jesus te tirou. E com a mesma misericórdia e amor e graça que você recebeu do Senhor Jesus, você deve também demonstrar para com seu irmão que tenha falhado contigo. Isto é algo extraordinário, queridos. É o grande milagre da graça de Deus em fazer com que nós sejamos transformados em pessoas que possam agir e se comportar como o Senhor Jesus Cristo, como verdadeiros discípulos que somos. Veja que eu trago a vocês aqui algumas aplicações práticas, no qual eu gostaria que você prestasse bastante atenção e guardasse com você. A primeira aplicação é que roupa suja nós lavamos em casa. Questões entre irmãos devem sempre ser resolvidas internamente, sempre sob uma mediação sábia. Segunda aplicação é: valorize o nome de Cristo mais do que os seus bens materiais. É preciso preferir o prejuízo do que envergonhar o Evangelho diante desse mundo. Terceira aplicação: ore para que Deus levante irmãos sábios, para que tenhamos muitos irmãos sábios na igreja. Peça a Deus dons como sabedoria e discernimento, como o próprio Tiago nos ensina, que se aquele tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nós precisamos de pessoas sábias, não com a sabedoria dos homens, sabedoria terrena, mas a sabedoria que vem do alto. Quarto, distinga conflitos civis daqueles crimes penais. Existe uma grande diferença. Existem litígios de ordem civil, financeira, material, e quando esses existem entre irmãos, é preciso resolver isso internamente, na igreja. Agora, se existem crimes que exigem uma aplicação de uma pena severa, agressão, estupro, corrupção, isso é necessário denunciar às autoridades. Romanos 13, verso 1 a 4. Essas autoridades foram constituídas por Deus e elas precisam ser acionadas em situações assim. Quinto e último lugar. Lembre-se da sua nova identidade em Cristo. Você é alguém que foi resgatado desse mundo, você foi lavado, foi santificado, foi justificado. Então é preciso viver à altura dessa graça. Em cada decisão, em cada escolha, em cada relacionamento, é preciso sempre refletir o caráter e a mente de Cristo. O cristão verdadeiro, ele está disposto a pagar o preço da renúncia para não envergonhar o nome de Cristo. A igreja ela é chamada a viver em justiça, sabedoria e amor, discernindo quando sofrer é melhor do que processar. Paulo ele nos convida a vivermos em constante arrependimento e a buscarmos uma maturidade espiritual, viver como quem realmente Cristo é. Que Deus abençoe a aplicação da sua palavra.